Ora, ali existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e em primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus a que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou, me disse: toma teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus, que havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que maravilheis. Por assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo que honrem o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da vida para a morte, da morte para a vida, perdão. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia, alumiava, e vós quiseste, por algum tempo, alegrai-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós
o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitam as glórias um dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Até aí, irmão. Aleluia a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra vem dizer primeiramente no início desse capítulo sobre um homem que havia ali 38 anos, paralisado de uma enfermidade, a qual concedida pelo seu pecado. Havia muita gente naquele lugar, diz essa palavra, enfermos, cegos, paralíticos, mas Jesus, vendo aquele homem que era um homem que estava ali há mais tempo que os outros, então Jesus foi diretamente a ele. Ele foi o escolhido de Deus por aquele lugar, e por Jesus, porque Jesus sabia o tempo que ele estava ali naquele lugar. Esse homem diz na sua palavra que não tinha ninguém para levar ele quando a água era agitada pelo anjo. Mas acredito eu que havia pessoas ali do lado dele, os alimentando, trazendo coisa, porque era muito tempo, 38 anos, a pessoa não fica ali sozinha. Glória a Deus. Mas a palavra não vem explicar para nós sobre essa parte. O que a palavra quer dizer para nós é outro direcionamento. Porque Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem, a qual muitos estão esperando. Ele faz a pergunta para aquele homem: queres ser curado? Mas ele nem perguntou quem era aquele homem. Ele já foi logo reclamando, dizendo: não tem ninguém que me leve até lá, naquele lugar, para ser curado. Mas ele não sabia que quem estava falando com ele era o próprio autor de tudo. Glória a Deus. Era o próprio autor das coisas boas e das coisas ruins. Porque Jesus, ele transforma a quem ele quer, como diz essa palavra. Se você está paralisado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Jesus, ele faz essa pergunta para você hoje: quer ser curado? Quer ser curado dessa enfermidade? Quer ser curado dessa depressão, dessa ansiedade que você está sentindo? Deus, ele pergunta para você nessa noite: quer ser curado nessa noite? Porque se você quer ser curado, dê ouvido. Não seja como aquele homem. Conheça primeiramente, como eu disse no início, todas as oportunidades apontaram pelo aquilo que eu vinha trazer. Ainda não cheguei na mensagem qual eu venho trazendo isso, mas isso faz parte também nessa mensagem. Porque para nós ser curados, nós precisamos, nós necessitamos de Jesus na nossa vida, de toda a libertação. E isso vem fazer com que a gente conheça Ele, como a irmã colocou, que nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus imediatamente na nossa vida. Verdade, Senhor. Eu vou pegar o versículo a qual diz sobre o que eu estou falando. Me acompanhe lá no versículo 13 deste capítulo. Mas o que fora curado não sabia quem era. Então aquele enfermo, fique com suas Bíblias na mão, irmão, que nós vamos abrir ainda ela muitas vezes. Aquele homem, ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem tinha curado ele. Mas veja comigo no capítulo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí Jesus vai revelar para ele, vai se revelar para ele. No versículo 15 vai dizer que retirou-se dali os judeus que fora Jesus que o havia curado. E ele vai falar para aqueles judeus que Jesus que o havia curado. Anteriormente ele não soube dizer, mas depois o próprio Jesus se revelou a ele que era Jesus. E após Jesus se revelar para ele, ele não tinha mais como continuar pecando, porque ele estava ali através do pecado dele. Jesus fala claramente para ele: vai e não peques mais,
Por isso que ele estava naquela situação. E assim é muitas das vezes é conosco, é com as pessoas que estão aí, estão paralisadas por causa do seu pecado. Mas Jesus, ele escolhe quem quer. Ele faz as coisas com quem ele quer. E uma prova disso está na Bíblia. Vamos lá para o versículo 21, que vai dizer assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Diz a palavra do Senhor. Porque Deus, ele vivifica quem quer. Ele dá vida a quem quer. Nós não podemos fazer nada contra isso. O que nós podemos é orar, interceder pela nossa vida e pedir para Deus. Mas é a vontade dele que é feita, não é a nossa vontade. Porque muitas das vezes nós pedimos algo, mas não é isso que Deus, porque Deus tem planos maiores para nós. Aleluia. Não é isso que Deus quer para nós. Porque a palavra diz que nós não sabemos pedir. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Porque muitas das vezes nós pedimos para nossa própria destruição. E Jesus, ele é tão bom, Jesus, ele é tão maravilhoso conosco, que ele não sucede aquilo, porque ele sabe o futuro, ele prevê as coisas que vão acontecer. Então é tudo no tempo de Deus. É tudo Deus que faz. É todas as coisas que Deus faz. Então não podemos contender com o nosso Deus, porque Deus é Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente na nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso passado, ele sabe do nosso porvir. Foi ele que nos gerou no ventre das nossas mães. O homem foi curado, e através dele todos foram gerados. Jesus, ele tem um propósito para cada um de nós, os verdadeiros filhos de Deus. Porque existem os filhos do diabo, que é o joio, mas nós que somos o trigo, filhos de Deus, nós devemos saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para nós, porque nós cremos através da nossa crença. Nós cremos em Jesus, nós precisamos conhecer Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Para que nós venhamos conhecer um pouco desse nosso Deus. A cada dia nós precisamos conhecer o nosso Deus. Daniel 11, 32. Porque primeiramente nós devemos conhecer a Deus. Porque primeiro é o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. É primeiro o conhecimento de Deus, e as outras coisas lhe serão acrescentadas conforme a vontade do próprio Deus. A vontade é de Deus. Ele vivifica quem quer. Todos acharam? Vai dizer assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque o povo a qual conhece o Deus, ele se torna o que? Forte e ativo. Somos ativos na presença do Senhor quando nós conhecemos realmente quem é Deus. Não tememos mal algum, porque nós conhecemos quem é que está do nosso lado. Foi falado aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos em busca de conhecer a Deus. Porque será que nós conhecemos Deus verdadeiramente? Porque se nós conhecer Deus verdadeiramente, diz a palavra, sereis verdadeiramente livres. Abra a sua Bíblia, irmão, no livro de Oséias, em nome de Jesus, capítulo 6, versículo 3. Vamos conhecer esse Deus nessa noite, em nome de Jesus, para nós sairmos daqui fortalecidos com o conhecimento de Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim a palavra do Senhor: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda
é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O que diz na primeira mensagem, no primeiro versículo, no primeiro parágrafo dessa mensagem: conheçamos e prosseguimos conhecer ao Senhor. Porque em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, diz a palavra do Senhor. Então Deus deixa bem claro para cada um de nós que nós não podemos parar de conhecer a Deus. Essa palavra vem nos dizer que nós conhecemos e que nós prossigamos a conhecer a Deus. Porque nós não conhecemos a Deus totalmente. Naquele grande dia nós vamos conhecer. Aleluia. Ele vai se revelar para nós quem realmente Ele é, totalmente para nós. Naquele grande dia nós vamos conhecer quem realmente é Deus. Então nós temos que prosseguir a conhecer esse Deus. Como nós vamos conseguir conhecer esse Deus? Através da sua palavra. Porque é o caminho para nós seguir, é a verdade para nós seguir, e é a vida a qual nós vamos encontrar através dessa palavra. Abra sua Bíblia de novo, irmão, no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Em nome de Jesus. Jeremias 9, 23 e 24. Porque eu não posso falar nada além da verdade, senão em favor da verdade. E nem o ser humano nessa vida pode acrescentar mais algo do que está escrito e nem tirar do que está escrito. Aleluia. Jeremias 9, 23 e 24. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua própria sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, muitos têm se gloriado em sua própria força, em seu próprio conhecimento. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês nessa noite: nada do que está em nós é da terra, tudo vem do alto, tem que ser direcionado de Deus. Se nós temos algum conhecimento de Deus nessa terra, vem diretamente do próprio Deus, através do Santo Espírito que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. O que está em nós é maior do que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Por isso nem o mal nós tememos, porque sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E vai dizer ainda esse versículo: nisto, mais o que se gloria, gloria-se em quê? Em conhecer e saber quem eu sou. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Quem quer se gloriar ao Senhor, gloria-se em conhecer a Deus primeiramente. E se for se gloriar, se glorie nele próprio, no próprio Deus. Porque nós não merecemos glória nenhuma. Quem quer se gloriar, olha para a cruz. Porque Jesus, ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Nós não passamos de miseráveis pecadores. Quem quer se gloriar, olha para a cruz. Porque só veio um santo, um digno nesta terra. Glória a Deus. Nós todos estamos debaixo do juízo de Deus. Estamos debaixo da própria mão de Deus. Glória a Deus. E nós vivemos pela graça que nos alcançou a cada um de nós. Nós vivemos porque nós cremos. Nós vivemos porque tivemos fé algum dia na nossa vida. Glória a Deus. O próprio Deus nos libertou. Não foi com a nossa força, como diz aqui. Mas o que agrada ao Senhor, vem dizer aqui nessa mensagem, é ser misericordioso, juízo e justiça na terra. Disso Deus se agrada. Nós temos que ser misericordiosos uns com os outros,
fazer a justiça de Deus. Dessas coisas Deus se agrada. Se você quiser agradar o Senhor, faça essas coisas. Seja justo. Aleluia, Deus. Acompanhe comigo lá no livro de João. Na mensagem que foi lida no versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós somos salvos através da nossa fé. E a fé não é nossa, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Fica com nós isso, que até a fé não procede de nós, porque a nossa carne, ela não pode oferecer bem algum. A nossa carne, ela milita contra o Espírito Santo de Deus. Muito pelo contrário, ela vai ao contrário daquilo que Deus quer para nós. Verdade, Senhor. Mas com a misericórdia do Senhor, Ele nos concedeu essa fé, um dom, para nós crermos no Seu Filho que veio na terra, morrer por cada um de nós. Em verdade, versículo 25, vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Muitos ainda não ouviram a voz de Deus, igual aquele paralítico que estava ali. Talvez tenha ouvido, mas não conhecia a Deus. Glória a Deus. E meu irmão, precisamos passar esse conhecimento que adquirimos em torno da nossa caminhada, da nossa trajetória do Evangelho, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Nós precisamos falar de Deus. Nós precisamos falar que Ele é o caminho para todas as coisas boas desse mundo. Glória a Deus. Porque nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos andar conforme Deus quer para cada um de nós. Temos que procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que Ele venha nos conceder outras coisas. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas Deus é Deus, Ele não é homem para que minta. Se Ele está prometendo, Ele vai cumprir a sua promessa. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 26 vai dizer: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho a ter vida em si mesmo. Qual de nós poderá dizer que temos vida em si mesmo? Qual de nós poderá dizer: eu posso me salvar, eu tenho esse poder? Nenhum de nós, meu irmão. Nenhum de nós. Mas o Pai tem vida, assim como o Filho tem vida. E esta vida que Ele vai dar para cada um de nós, naquele grande dia, nós vamos ter vida em nós mesmos. Nós não vamos mais morrer. Nós vamos viver uma vida eterna. Assim como Deus, Ele é eterno. Assim como Deus tem vida em si mesmo. Assim como Jesus também tem vida em si mesmo. Por isso a morte não pôde matar a Jesus. Ele venceu a morte. Aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus, Ele tomou a chave dos cadeados do inferno. Essa chave está sob as mãos dele, porque naquele dia o próprio Jesus vai nos julgar conforme as nossas obras aqui na terra. E esse é o próximo versículo que nós vamos aprender nesta noite, versículo 29, que vai dizer assim: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós precisamos viver nessa terra praticando o bem, para que naquele dia sermos justificados diante do Senhor, conforme as nossas obras na terra. Fazer o bem, porque diz a palavra do Senhor: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muitas pessoas estão se acovardando, sabem fazer o bem, mas não fazem. Que fique bem claro isso. Comete pecado diante de Deus. Não podemos viver pecando. João já diz: quem vive pecando
É o diabo. Não podemos viver pecando. O pecado, ele tem que ser um acidente na nossa vida. Porque o reino de Deus é medido por esforço desde os tempos de João Batista, diz a palavra do Senhor. Qual o esforço que nós podemos fazer? O esforço de não pecar. Esse é o esforço que Deus quer que nós façamos. O esforço de não pecar, porque o pecado é um erro, porque o pecado é uma falha que nós cometemos no nosso dia a dia. E todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas a graça nos alcançou. A graça de Jesus nos alcançou. E Ele nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Cada dia da nossa vida nós precisamos conhecer mais de Deus, mais o que Ele quer para a nossa vida. Não podemos parar. O apóstolo Paulo vem dizer lá no livro de Coríntios que muitos estão no estádio em busca de uma coroa corruptível. Mas Paulo, fala para ele mesmo que ele não está correndo atrás de uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível. Glória a Deus. Sabe qual é a coroa que Paulo está correndo? É a vida eterna. Aleluia. É a coroa em qual eu e você devemos correr atrás. Prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em conseguir essa coroa. A coroa da vida eterna. Aleluia, sim. Porque ela tem muito mais valor para cada um de nós. Foi falado tudo aqui na frente, meu irmão. Não devemos amontoar tesouro nessa terra. Prosseguimos em conhecer a Deus. Porque tudo passa, tudo fica, mas a palavra do Senhor, ela continua. Aleluia. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram feito mal para a ressurreição do juízo. Não quero estar no dia desse julgamento, meu irmão e minha irmã. Porque ali, como diz a palavra do Senhor, haverá ranger de dentes. Imaginem só isso. Imagine, meu irmão, você parar para pensar naquele grande dia, igual aquele rico, na parábola do jovem rico, e você querer sair dali e não ter mais a oportunidade de sair. Porque todos tiveram oportunidade na terra, assim como a parábola daquele rico. Nós temos a oportunidade na terra, e essa oportunidade é hoje, não é amanhã, não é depois, mas é agora. Aleluia, Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Eu já falei anteriormente que aqui está a palavra que está escrita neste livro abençoado, a qual Deus teve a misericórdia de nós conhecermos, porque Ele revelou isso para nós que somos pequeninos. Muitos queriam ter ouvido e visto o que está escrito aqui, mas foi revelado para cada um de nós pequeninos. E por isso muito nós agradecemos a Deus por causa disso. Glória a Deus. Porque Ele é rico em misericórdia. Porque Deus é assim. Porque Deus é amor. Aleluia a Deus. Mas não se engane, meu irmão, o amor de Deus, ele é inconfundível. O amor de Deus é inconfundível. Porque se nós dissemos que temos amor, nós precisamos mostrar isso na nossa vida. Dar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Esse é o verdadeiro amor que nós podemos mostrar para Deus. Dar o nosso corpo como sacrifício para Deus. Em tudo nós devemos que colocar sob o domínio de Deus da nossa vida. Que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Porque Ele sabe dar as coisas boas muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia a Deus. E através das coisas que temos aprendido e o que temos visto na terra, é que as pessoas estão
corrompendo o nome de Deus, estão blasfemando o nome de Deus. É o que nós vemos a partir de há um tempo atrás e o que está correndo para um caminho onde a iniquidade ia se aumentar, diz a palavra de Deus. É esse tempo que nós estamos vivendo. A iniquidade não tem um respeito mais quanto o nosso Deus. As pessoas estão brincando com Deus. Deus, ele é infinito na sua misericórdia, mas Deus também se cansa, meu irmão. Glória a Deus. Deus, ele se cansa. E a pior situação em que o ser humano pode se encontrar é fora da presença do Espírito Santo, é fora da presença de Deus. Essa é a pior situação que o ser humano pode se encontrar. E quando Deus, ele se ira, meu irmão, não queira estar debaixo da ira de Deus. Porque o versículo 31 vai dizer: se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Muitos estão testemunhando a seu favor, mas eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês: outra que vai testificar sobre a sua vida. Sabe quem vai testificar sobre a sua vida naquele grande dia? É o próprio Espírito Santo que está em você, é o próprio Jesus que acompanha você. Eles dois vão ser a testemunha da sua vida, porque eles estão com você de dia e de noite. Outra é o que testifica sobre você. Não queira testificar de você mesmo, porque outra é o que dá testemunho de nós, e o maior testemunho quem dá de nós é Deus, é o próprio Deus. Porque Ele vai no íntimo do nosso coração, Ele sabe o que está se passando no nosso coração, Ele lê o que está no nosso coração. As pessoas só veem a nossa face, a nossa forma carnal, mas Jesus, Ele olha, mas Deus, Ele olha muito mais além do que o ser humano natural pode ver. E é sobre isso que eu estou falando, que Ele vai testificar naquele grande dia. Porque Jesus, Ele é com aqueles que o coração é aquebrantado. Ele sabe a dor que você está sentindo, Ele sabe o que você está pedindo, mas a hora é do Senhor, a vontade é do Senhor. Espera nele, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Glória a Deus. Confia no Senhor, prossiga em conhecer esse Deus. Não cesse de conhecer a Deus, meu irmão. Não perca tempo com este mundo. Não é fácil, porque o diabo, ele está ao nosso derredor todos os momentos, porque fala a palavra de Deus que o diabo, ele não se cansa. O diabo, ele não se cansa. O que ele puder usar para nos tirar da presença de Deus, ele vai usar. Fique ciente disso. Mas se nós estamos debaixo da graça do Senhor, se nós estamos debaixo do domínio de Deus, não temeremos mal algum. E no versículo 39 vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, ele não dava o seu próprio testemunho, mas era Deus quem testemunhava a respeito de seu filho. Jesus era muito humilde, irmão, porque o reino de Deus é dos humildes, porque o reino de Deus é dos pobres. É muito difícil um rico ir para o reino de Deus. Os que querem ficar ricos caem em grandes tentações, Glória. em muitas concupiscências. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Nós precisamos examinar a Escritura, porque nela julga ter a vida eterna. E a vida eterna só é dada através de Jesus Cristo para cada um de nós, através de nós crermos na sua palavra. Mas para isso nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Como é que nós vamos ter fé em algo que nós não sabemos o que é? Porque muitos dizem ter amor, mas diz a palavra do Senhor: se você não ama o seu irmão a quem vê, como é que você pode amar a Deus a quem não vê? Nós precisamos amar a Deus, porque esse é o mandamento. Foi falado aqui sobre os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Como ele fala em outra palavra: eu não vim trazer paz para esse mundo, mas sim espada, a palavra. Porque aqueles que me seguirão
deixarão pai, deixarão filhos, deixarão esposas e assim sucessivamente. Glória a Deus. Porque a pessoa que realmente tem Deus no coração, que conhece a Deus, Aleluia a Deus. o filho pode estar passando por uma situação difícil, sua esposa pode estar errando, mas a pessoa que é temente a Deus, ela procura primeiramente agradar ao Senhor, porque ela ama a Deus sobre todas as coisas. O que nós podemos fazer para Deus é pedir para Ele ter misericórdia com as pessoas que ainda não foram libertas dentro da nossa família, Aleluia, Deus. para que Ele venha dar conhecimento, igualmente Ele fez nos conhecer através da fé que Ele colocou em nós. Isso nós podemos fazer para Deus. Devemos amar a Deus, devemos conhecer mais a Deus, progredir, conhecer a Deus, examinar as Escrituras. Aí no versículo seguinte vai dizer: contudo não quereis vir a mim para ter de vida eterna. Eu não aceito glória que vem dos homens. Isso ele fala para os judeus naquele tempo, porque eles procuravam Jesus para ter vida, mas vida terrena, não vida eterna. Por isso ele fala: não vim querer vir a mim para ter vida, porque eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus ele já conhecia o coração de cada um. Glória a Deus. Jesus ele sabia o que estava se passando no coração deles. Por isso ele colocou isso: não quereis vir a mim para ter de vida. Mas nós precisamos caminhar, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos examinar as Escrituras. E para fechar a mensagem de Deus, queria que você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus, lá no livro de João. Nesse mesmo João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, versículo 3, o que vai dizer para nós sobre o que nós muitas das vezes perdemos tempo com coisas que vão se passar e vão ficar, que não vai fazer nenhum sentido para a nossa vida. Glória a Deus. E é nessa mensagem, é nesse versículo que vai dizer aquilo que realmente nós devemos fazer. Por isso eu vim trazer essa mensagem. Poucos são os que estão aqui, mas se você guardar isso na tábua do seu coração, leve isso para a sua vida, não esqueça. Porque a mente do ser humano está conturbada com as coisas do mundo. Pouco você vai lembrar do que foi dito hoje, mas fique isso no seu coração. Glória Não a esqueça Deus. essa mensagem. Procure conhecer a Deus a cada dia da sua vida. É isso que eu te peço, pelo amor que eu sinto por vocês em Cristo Jesus. Procure conhecer mais a Deus. E no João, verso 17, versículo 3, queria que todos, meu irmão, acompanhassem isso. Porque se você está em busca de vida e vida eterna, essa mensagem vai dizer o que você deve fazer. E vai dizer assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Aleluia. Nós precisamos conhecer a Deus, porque essa é a vida eterna. Se nós conhecermos a Deus, meu irmão, verdadeiramente sereis livres. Livre de todo engano, livre de toda mentira. Porque os falsos profetas, porque o joio está no meio de nós. Precisamos conhecer a Deus, porque isso vai nos levar a ter a vida eterna. Sem isso, sem a palavra do Senhor, nós não somos nada. Nós vamos ser levados por engano muito facilmente. Por isso nós temos que prosseguir conhecer esse Deus. Glória. Nós somos o bem-aventurado por essa palavra, por essa noite. Porque essa palavra não é minha, meu irmão. Essa palavra é de Deus. Essa palavra está aqui até hoje porque Deus fez uma promessa que a sua palavra nunca ia passar. Muitos já morreram, muitos já estão num túmulo, muitos vão entrar em juízo, muitos vão entrar para a vida eterna, mas nós ainda estamos aqui. Aleluia a Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós devemos fazer a vontade de Deus.
antes de todas as coisas. Aleluia. Precisamos conhecer a Deus, meu irmão, porque a vida eterna é esta, como diz. A conhecer a Deus e a conhecer a quem? A Jesus, ao Filho. E como vamos conhecer a Jesus? De novo vai apontar para esse livro sagrado. Porque Ele mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entrar nesse caminho, conhecer a verdade, e através da verdade nós vamos ter a vida. Glória a Deus. Precisamos conhecer a Deus, meu irmão. Que essa palavra nessa noite tenha ficado no teu coração. Guarde a melhor parte para você. Escreve na tábua do teu coração, que é conhecer a Deus. Não se canse de conhecer a Deus, porque muitos já se acham sábios demais e já pararam de ler a palavra de Jesus. Mas hoje nós aprendemos que nós não podemos cessar, não podemos parar. A cada dia uma nova revelação que Deus nos dá para cada um de nós. Porque o entendimento, o conhecimento, ele é de Deus, não é do ser humano. E como foi lido também, não é pela força do ser humano, não é pelo poder do ser humano. Todas as coisas vêm de Deus, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, diz a palavra do Senhor. Nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor. Nós fomos feitos para a honra e glória do seu louvor, diz a palavra de Deus. E eu já agradeço a minha oportunidade, agradeço ao meu Deus primeiramente, por Ele ter me trazido até aqui em paz, por Ele ter guardado a minha vida até aqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas Ele sabe. O que eu peço para Ele, eu peço igualmente ao rei Davi, que Ele não tire o Espírito Santo da minha vida, a qual traz todo entendimento sobre o próprio Deus. E que eu espero, e que eu peço para Deus nessa noite, é que todos os que estão, todos nós temos problemas na nossa vida, na nossa família, porque a vida, ela é de escolhas. Muitos escolhem o caminho errado. Muitos escolhem os caminhos tortuosos dessa vida. A porta é estreita. Poucos serão que vão achar essa porta. Por isso nós vemos muitos jovens perdendo a vida. Por isso nós vemos a iniquidade se aumentando. Porque isso tem que acontecer, meu irmão. Porque Deus, Ele tem coisas muito maiores para revelar para nós. Porque quem realmente é filho de Deus vai perseverar até o final, vai esperar até o final, ter essa esperança. E a nossa esperança é que Deus vai nos ressuscitar naquele grande dia. Porque o que o Paulo pregava era isso. Era a ressurreição da vida, era Jesus Cristo e a ressurreição. Porque nós temos que crer nisso. Se nós não crermos nisso, como que diz a palavra do Senhor? Já estamos debaixo da condenação. Precisamos crer. Isso foi uma coisa que foi colocada por Deus em nossa vida, a capacidade de crer. Todos nós temos a capacidade de crer em alguma coisa, mesmo não tendo o Espírito Santo de Deus. Já pararam para pensar nisso? Que muitas pessoas creem naquilo e alcançam aquilo, mesmo não sendo cristão. Aleluia. Essa é a capacidade de crer que Deus coloca no ser humano comum, natural. Por isso nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. Mas a fé, ela provém de quem? De Deus. É um dom de Deus. Quem não tem a fé, infelizmente, não tem a graça e não tem a salvação. Quem não crê já está condenado. É assim que funcionam as coisas de Deus.
Eles têm esperança. Vocês que estão, nós que estamos, que todos temos, como eu disse, todos temos alguém da nossa parentela que está em situação em que só Deus mesmo. Mas fale de Deus. Não cesse de falar de Deus. Conheça Deus primeiramente para você poder falar de Deus para aquela pessoa. Porque a verdade vai libertar aquela pessoa. E a liberdade é Jesus Cristo. Nós não podemos nos acovardar, nós que sabemos fazer o bem. Nós não podemos cometer o pecado de não fazer esse bem. Se é da sua família, meu irmão, doa quem doer. Fale o que é certo. Nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que dizer a verdade. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos descumprindo o que nós estamos dizendo que temos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem não fala a verdade não ama a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas. Amém? Te agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória Amém, irmão a Deus, aleluia. Márcio? Em nome de Jesus.